Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Queridos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrarmos neste domingo, segundo o Pascal, o domingo da misericórdia. E nossa alegria ainda é maior, porque através desses meios, através da internet, através da organização da nossa Pascom, nós não estamos celebrando apenas neste espaço, mas adentramos a sua casa, onde quer que as pessoas estejam aí com o celular, com o computador ou com uma TV. Que Deus abençoe abundantemente a todos aqueles que trabalham aqui no santuário, todas as equipes, todas as pastorais, todas as pessoas, cada um oferecendo o seu melhor. Que Deus abençoe você que agora está conosco, que a sua família e que a sua vida seja agora visitada por esta palavra. Meus irmãos, o Cristo ressuscitado, Ele vai dando provas que Ele verdadeiramente está vivo. E nós voltamos à temática do primeiro dia, ou oitavo dia da nova criação. O judeu, ele é sabatista, ele vai guardar o sábado. O cristão, ele é dominical. O dia do Senhor não é o sétimo, mas o primeiro dia, ou o oitavo dia da nova criação. E a leitura do Evangelho em João, que é muito perspicaz nas palavras, ele vai dizer que no primeiro dia da semana, as aparições de Cristo se dão neste primeiro dia, porque Jesus reconstrói o mundo, Jesus renova a criação, Jesus recria a obra do Pai. E o contexto aqui é medo. O contexto não é alegria. E quantas pessoas estão com medo nestes dias? Quantas e quantos estão trancados em casa, escondidos no quarto, não saem na rua por medo? O contexto dos discípulos era também o medo. Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Os discípulos estavam com medo dos judeus de serem mortos como Jesus. E eu, e você, e nós, qual é o seu grande medo? Se você pudesse elencar os seus medos, qual é o seu maior medo? Você tem medo de quê? Não basta ficar no medo, é preciso, mesmo com as portas fechadas, receber aquilo que o Senhor nos traz. E o bonito, e João é muito delicado na sua escrita, ele vai dizer que Jesus entrou e pondo-se no meio deles. Jesus não se pôs perto da mesa, Jesus não se pôs no fundo da sala, Jesus não se pôs perto da porta, ele se pôs no meio. E aqui uma pergunta: o que é meio? O que é centro? O nosso santuário de Frei Galvão, ele é de forma circular. E é possível, quando o padre está entrando na procissão de entrada, ou quando as pessoas o querem, você localizar lá no alto do santuário uma cruz, que na verdade são vigas de concreto. E quando você para bem embaixo desta viga, e você olha para cima, e você está exatamente no meio daquela viga que forma uma cruz,
Ali você está no meio do santuário. Ali você está no centro do santuário. E o que significa eu dizer meio e eu dizer centro? Simplesmente, meus caros, o meio é o local onde ao redor dele todas as distâncias são iguais. Isso é meio. Então, quando eu estou no meio aqui do santuário Frei Galvão, e você está contemplando nas imagens o alto do santuário, essa cruz que eu falei, ela tem no meio uma placa prata. Ali é o meio exato do santuário. Para eu saber se eu estou no meio da igreja, eu paro exatamente debaixo desta cruz. Então foi esse o lugar que Jesus ocupou quando ele apareceu aos seus. Ou seja, é em torno de Jesus que a igreja se reúne. É em torno de Jesus que os discípulos vão fazer a experiência da ressurreição. Então não é por acaso que João vai dizer que essa posição teológica da ressurreição, o meio. Jesus quer ser o centro da sua igreja. Jesus quer ser o centro da nossa vida. Jesus quer ser o centro da sua esperança. E não vamos esquecer que os discípulos abandonaram o Senhor por medo. Somente o discípulo amado permaneceu. Judas suicidou, Pedro negou, os outros fugiram. É para este grupo, onde está o mais jovem, onde está o que nega, onde estão os que abandonam, que Jesus aparece. E quando ele aparece, ele vai dizer: a paz esteja convosco. É a paz do tudo bem. Está tudo bem. Eu compreendo a fraqueza humana. Eu compreendo a atitude de vocês. Quando Jesus nos visita no nosso coração, nos nossos momentos de oração, na celebração da Eucaristia, Ele vem trazer o presente pascal, que é o dom da paz, o shalom. O que é o tal do shalom? As pessoas traduzem por paz, né? Mas shalom é muito mais do que paz. Shalom é tudo de bom. Quando eu digo para alguém shalom, eu estou desejando a esta pessoa o melhor que a vida e que Deus e que eu posso oferecer. Depois destas palavras, o Senhor mostra as mãos e o lado. Por que Jesus precisa mostrar as suas mãos chagadas? Por que Jesus precisa mostrar o seu coração aberto? Porque o rosto de Jesus estava diferente. Ali os discípulos experimentavam o Cristo ressuscitado, de corpo glorioso. Vamos lembrar que Maria Madalena, quando viu Cristo no jardim, achou que ele era um jardineiro. Os discípulos de Emaús, quando andaram com ele, acharam que era um peregrino. Então, para que eles tenham certeza que é Jesus Cristo, ele mostra as mãos em um lado. E aqui tem um significado profundo do ensinamento do Evangelho de João. O crucificado é o ressuscitado. O Cristo ressuscitado não é outro, mas é aquele da cruz. É aquele que foi crucificado num dia 14 de Nisan, falecendo a hora 9. O ressuscitado é o crucificado. Por isso, ele mostra as suas santas chagas, que não são marcas de dor, mas são marcas de amor. E esta ornamentação tão bonita da cruz, o coração de Cristo que jorra sangue e água,
este coração aberto pela lança, que continuará derramando a sua misericórdia sobre os apóstolos, sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a tua história. E olha que bonito, depois que eles escutam, a paz esteja convosco, depois que eles veem as santas chagas, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. O versículo 19 vai dizer que os discípulos estavam com medo. O versículo 20 vai dizer que os discípulos se alegraram. Quando Deus entra na história, Ele muda. Deus muda o contexto. Deus muda o texto. Deus muda o coração. Deus muda a família. O medo dará lugar à alegria quando experimentarmos a luz da ressurreição. O Cristo vivo, que continua sendo o centro da igreja, o centro das nossas famílias. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Interessante. Jesus disse a paz, e agora Ele retoma a paz, é porque agora é outra. Agora é a paz daqueles que são enviados. A primeira paz é a paz da compreensão. A segunda paz é a paz do envio. O Pai me enviou a vós e eu vos envio ao mundo, como cordeiros no meio de lobos. Orai e vigiai. Esse é o contexto dos textos passados. Depois que Jesus disse isso, Ele soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não o perdoardes, lhes serão retidos. Está entendendo? Está entendendo? Olha o quadro da divina misericórdia. Contemple o sangue e a água. O grande presente de Jesus misericordioso é o dom do perdão. Jesus quer perdoar a humanidade através do sacramento da reconciliação. Então Ele ordena ao seu colégio apostólico, aos seus apóstolos: perdoai. Sejam mensageiros da misericórdia. E hoje, este perdão continua vivo na igreja de Cristo, através do sacerdote, no sacramento da reconciliação. Não existe, meus irmãos, história alguma de um penitente arrependido, seja qual for o pecado, que tenha se ajoelhado com humildade aos pés de um sacerdote e que não tenha recebido o perdão. A igreja não recebeu de Jesus o poder de julgar as pessoas, mas sim o poder de perdoá-las. O Senhor mesmo concedeu este poder aos seus, e a igreja perpetua o que o Senhor assim determinou: o perdão dos pecados. Quando Jesus disse isso, Jesus desaparece. Faltava um, chamado Tomé. Tomé não estava lá. Gente, vamos salvar Tomé, né? Vamos salvar Tomé. Claro, Tomé não estava com os amigos dele. Mas por que Tomé não estava lá? Porque Tomé tinha coragem. Porque o versículo 19 vai dizer que eles estavam trancados com medo. Se Tomé não estava com eles, se estava lá fora, é porque Tomé não tinha medo. Mas ao mesmo tempo, o não temor de Tomé se mostrou numa falta de fé. E não sei se você sabe, Tomé
tinha um irmão gêmeo. Nasceram dois. Como o senhor sabe que Tomé tinha um irmão gêmeo? Porque a Bíblia vai dizer aqui, Tomé chamado Dídimo. Dídimo! O que significa a palavra dídimo? Vem de Didimos, que é gêmeo. Então, Tomé chamado gêmeo. Quer dizer, de vez em quando eles iam aí, né? Tomé! Não sou eu não! Tomé é o outro. Então ganharam o apelido de gêmeo. E agora eu pergunto, quem é o irmão gêmeo de Tomé? Quem é que gosta de ver para crer? Você que está comigo agora, se tem alguém participando desta Santa Missa ao seu lado, olhe para esta pessoa e fala com ela assim: tudo bem, Dídimo? Tudo bem, Dídimo? Você é Dídima, né? Tudo bem, Dídimo? Primeiro. Quem é o irmão gêmeo de Tomé? Cada um de nós. Nós, o ser humano, ele gosta de ver para crer. E Jesus vai mostrar isso através de Tomé. Porque quando Tomé chega, os discípulos vão dizer a ele: nós vimos o Senhor. Aí Tomé vai responder: bom para vocês, eu não vi. Vocês viram? Bom para vocês, eu não vi. Se eu não vir as marcas dos pregos das suas mãos, se eu não colocar o meu dedo aí, se eu não puser a minha mão do seu lado, eu não vou acreditar. Vamos pensar um pouquinho? Por que Jesus não apareceu para os 10? Quando eu falo 10, porque eles eram 12. Judas suicidou, 11. Tomé não estava, 10. Por que Jesus não apareceu para os 10? E depois ele vai até Tomé aparecer para Tomé. Tomé, eu apareci para os discípulos, você não estava, eu vim aqui para te falar, a paz esteja contigo. Por que Jesus não aparece sozinho para Tomé? Porque a experiência do Cristo ressuscitado se dá em comunidade, se dá na igreja. É por isso que não basta rezar em casa. Eu não vou à igreja, mas eu rezo em casa. Jesus apareceu para a sua igreja reunida. Ele se colocou no meio da sua igreja e ele não apareceu para Tomé sozinho. A oração particular é essencial e fundante da espiritualidade cristã, mas ela não substitui a sua igreja reunida em torno do Cristo ressuscitado. A oração particular é importante, mas ela não substitui a oração maior da igreja, que é a Eucaristia. Então, cuidado para as pessoas que vivem dizendo: eu faço a experiência do Cristo sozinho, eu conheço o Cristo lá em casa, eu e Jesus nos entendemos, eu e o meu Cristo. Eu não sei qual é o seu Cristo, meu filho, mas o Cristo bíblico, o Cristo dos evangelhos, ele sempre está aonde a igreja se reúne. Tomé ficou uma semana sem ver o Cristo. O versículo 26 vai dizer assim: 8 dias depois, se é o primeiro dia da semana, 8 dias depois, que dia que é? Domingo, primeiro dia da semana. Entendeu? Aí o texto vai colocar assim: 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos, e Tomé estava com eles. Ou seja, Tomé agora está com a comunidade, Tomé está agora com a eclesia, está com a igreja, está com os congregados. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. João diz isso no versículo 19, e ele repete isso no versículo 26, para nos mostrar que a presença de Cristo é diferente daquele Jesus que caminhou com os discípulos. Porque uma porta fechada, como que alguém entra no lugar onde a porta está fechada?
Então é um fantasma. Mas para que eles não pensassem que Jesus era um fantasma, é que nos outros milagres da aparição, Jesus vai falar: me dá um pedacinho de peixe. No evangelho de hoje, ele vai falar para Tomé: pode tocar em mim, eu não sou um fantasma. É uma presença diferente, corpos gloriosos, um corpo glorioso, atravessa a matéria, sem deixar de ser matéria. E Jesus, pondo-se no meio deles, a mesma expressão do versículo 19 se repete no 26, pondo-se no meio deles, Jesus diz: a paz esteja convosco. No evangelho de hoje, a terceira vez. Você entendeu agora a saudação da missa? Responda aí para mim. Responda aí para mim. Você responda a sua casa. E quem está sem microfone, responda também: o Senhor esteja convosco. Entendeu por que fala meio? Entendeu o meio? Por que Ele está no meio de nós? Porque a presença de Jesus ressuscitada é sempre no meio da sua igreja. Ele é sempre o centro da igreja. Então Ele está no meio de nós. E Jesus diz a terceira vez: a paz esteja convosco. Se a primeira paz é a paz do tudo bem, se a segunda paz é a paz do envio, a terceira é a paz da fé. É a paz da presença. E no meio de todos, ele olha só para Tomé. Tomé, vem cá. Jesus é gentil. Jesus é simpático. Ele vai até Tomé e diz: põe o teu dedo aqui. Olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca do meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas fiel. O que Jesus está falando para Tomé e para nós? Tenha fé. A incredulidade não agrada ao coração de Deus. A incredulidade rouba aquilo que é de Deus e aquilo que você poderia receber do Pai. Não seja incrédulo, mas seja um homem de fé. E Deus diz para mim: Padre Christian, seja um sacerdote de fé. Ele olha para você: seja uma mulher de fé, seja um homem de fé, seja um cristão de fé, seja um católico de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vai dizer São Pedro na sua carta. E foi bom Tomé ter duvidado. Foi bom. Porque ele fez uma profissão de fé maravilhosa e que a igreja usa até hoje na nossa missa. Quando Tomé olha para Jesus, ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Qual é a hora na missa que nós falamos isso em silêncio? Só no coração. Na hora da consagração. Quando neste altar o sacerdote ergue o pão e ergue o vinho, nós estamos naquela mesa. Aquela mesa perto do Círio Pascal é chamada mesa da palavra. Esta outra mesa é chamada de altar. Então nós começamos na palavra, que é pão, e passamos para esta mesa, que também é pão, o pão eucarístico. E na hora da consagração, o sacerdote vai erguer a hóstia: tomai todos e comei. Ele vai erguer o cálice: tomai todos e bebei. Meu corpo, meu sangue, fazei em minha memória. Nesta hora, quando o padre ergue a hóstia e toca-se o sino, a campainha, ergue-se o cálice, toca-se o sininho, em silêncio, toda a assembleia diz: meu Senhor e meu Deus. É a profissão de fé de Tomé. É a profissão de fé de Tomé. E nós devemos sempre que erguer a hóstia consagrada, o cálice sagrado: meu Senhor e meu Deus. Toda missa, em silêncio: meu Senhor e meu Deus. E eu rezo mais, eu rezo, eu creio
mas aumenta a minha fé. Aí o padre ajoelha. Quando eu ajoelho, eu rezo mais. Jesus, eu creio, adoro e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não vos amam. Este momento de intimidade com Jesus ressuscitado na Eucaristia, o mesmo Jesus que apareceu para Tomé, ele está para nós a cada Eucaristia. Um dia uma senhora me disse: padre, eu queria tanto sentir o que Jesus passou para aqueles discípulos, eu queria sentir o que eles sentiram, ver o que eles viram. Padre, eu queria ver um milagre. Aí eu falei para ela: minha filha, mas você nunca foi à missa, não? Por quê, padre? A cada missa que eu celebro, eu vejo um milagre, o milagre da Eucaristia. É por isso que depois que acontece a consagração do pão, a consagração do vinho, o padre olha para a assembleia e diz: eis o mistério da fé. Naquela missa em latim, Mysterium Fidei. Aí a assembleia ficava de pé. E hoje também, qual que é o mistério da fé? O mistério de continuar olhando para aquele que eu não reconheço, olhando apenas o pão e o cálice, mas que a fé vai me dizer: é o Senhor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Aí Jesus vai elogiar, vai me elogiar, vai me elogiar. Aí Jesus vai elogiar você, vai elogiar a sua família, vai elogiar a igreja. Nós que estamos aqui hoje, um dia Jesus falou bem de nós, falou bem de mim. Tomé, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados, felizes os que crerão sem terem visto. Ele está falando de nós. Nós não estivemos no Santo Sepulcro. Nós não vimos as aparições de Jesus ressuscitado, nem no cenáculo, nem no mar de Tiberíades, no lago de Genezaré. Nós não vimos, mas nós cremos. E por causa desta fé, o Senhor nos honra. Por causa desta fé, o Senhor nos abençoa. Por causa desta fé, Ele derrama sobre nós a sua misericórdia. E quero finalizar voltando à segunda leitura, a carta de São Pedro, que fala sobre fé. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação. Versículo 5 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve se manifestar nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós. Se tem alguém participando da missa perto de você, diz a pessoa aí: isso é motivo de alegria para você. Nós aqui, isso é motivo de alegria para você. Motivo de alegria para você. Motivo de alegria para você. Meus irmãos, eu tenho certeza, eu fico muito pensando, sabe? Eu acho que eu devia pensar menos, acho que eu penso demais. Eu fico pensando, o que leva uma pessoa a preparar um altar e uma liturgia tão bonita? O que leva uma pessoa a chegar aqui antes da hora do almoço e ficar preparando cálice, âmbula, colocando vinho, limpando as coisas? Um domingo, está cantando, estendendo fio, caixa, teclado,
pessoal chega aqui 9 horas da manhã, preparando câmera, testando o áudio, puxa cabo, estende cabo, e não almoça, e fica aqui, e pessoa... O que leva as pessoas a fazerem isso? Hoje eu estava pensando sobre isso. Se não for a fé, vocês me arrumem outra resposta. Eu mesmo, como padre, faço tantas coisas somente pela fé, porque eu acredito. E sempre que eu prego sobre fé, não sei se todos assistiram ou gostam, mas eu assisti toda a trilogia do Matrix, o Neo, né? Você pode fazer uma releitura daquela trilogia como se o Neo fosse o próprio Cristo, aquele que vai salvar, aquele que se entrega para a salvação. Tanto que a última cena, lá o Neo ele é retirado com os braços abertos, como se fosse o Cristo entregando na cruz. Não sou eu que digo isso, o escritor. Mas eu quero lembrar a última frase da trilogia do Matrix. Quando está o oráculo conversando com aquela criança, e passa aquele arquiteto, aquele homem de barba branca, de terno branco, ele simboliza o pai, e ele olha para o oráculo, ele vai dizer assim: você fez um jogo muito perigoso, você arriscou muito. Aí a lente fecha, e o arquiteto pergunta para ela assim: como que você sabia? Como que você sabia? Aí a última frase da trilogia Matrix. O oráculo olha para o arquiteto e diz assim: eu não sabia, mas eu acreditei. Eu acreditei. Aí aparece aquele sol mais bonito e finaliza a trilogia. Talvez nós não saibamos, mas nós acreditamos. Padre Cristian, como que é na outra vida? Como que é quando eu fechar os olhos? Como que é quando eu morrer? Como que é quando eu estiver com Cristo? Eu não sei como é, mas eu acredito que é. Jesus não mostrou como, mas Ele mostrou que existe, e porque existe, nós cremos. Meu Senhor e meu Deus. Deste modo, versículo 7, deste modo a vossa fé será provada como sendo verdadeira, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Uhul! Eu quero isso. Se você não quer, filho, eu quero para mim. Queira para você. A minha fé alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo se manifestou, vive e ressuscitado aos 12, Ele haverá de se manifestar a nós que cremos, a você que crê, a sua família que crê, e a nossa fé será louvada, honrada e glorificada. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível, gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Nós veremos, meus irmãos, o valor da nossa fé não é só durante esta vida, não. Durante esta vida também. Mas nós veremos o valor da nossa fé quando estivermos perante Jesus vivo e ressuscitado. Quando esta fé nos alcançar a salvação. Quando esta fé nos introduzir na presença de Jesus Cristo, para com Ele vivermos eternamente com os nossos entes queridos. Quando a nossa fé for honrada, louvada e glorificada. Que Jesus, vivo e ressuscitado, continue derramando a sua misericórdia em nossos corações, para que através da fé nós continuemos a nossa caminhada de igreja, a nossa caminhada de família, a nossa caminhada
de filhos e filhas de Deus. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora do Triunfo, nossa mãe, mãe de toda a igreja, nos acompanhe nesta caminhada junto a Jesus, caminho, verdade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido-os a um instante de silêncio orante e de tudo isso que foi pregado e falado, o que caiu no seu coração? O que encontrou dentro de você uma terra boa? O que você vai levar para a sua vida de tudo isso que o Padre pregou esta tarde? Tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que alegria estar com você para mais uma meditação da Quaresma. É bênção e graça de Deus. Meu coração se alegra a cada comentário que leio, e eu tenho cada vez mais a certeza de que estamos no caminho certo, evangelizar. E eu acolho você que se permitiu se preparar melhor para a Páscoa do Senhor através destas meditações quaresmais. Como Deus tem sido bom e generoso para conosco. Hoje, terça-feira da primeira semana da Quaresma, quero meditar com você quanto é doce a morte do justo. Anote o texto ou grife na sua Bíblia, Sabedoria 3, versículo 1. As almas dos justos estão na mão de Deus, e não os tocará o tormento da morte. Então, os santos, eles vivem tranquilos quando o assunto é morte, porque eles já em vida se colocaram totalmente nas mãos de Deus, se confiaram a Deus. E a palavra se cumpre, já que as almas dos justos estão nas mãos de Deus, não os tocará o tormento da morte. Exatamente isso. Não os tocará o tormento da morte. Por isso os santos não se abalam perante a morte, mas dizem para si mesmos: parte, ó alma. Eles se entregaram a Deus durante toda a vida e não temem se entregar a Ele neste último momento, que é a morte. Os santos não se afligem com o terem de deixar os bens da terra, porque nunca lhes tiveram o coração ligado. Eles usaram aquilo que faz parte da vida de todos nós, mas não se ligaram a essas coisas, não se tornaram escravas das coisas, não se apegaram às coisas. E como que há pessoas apegadas a bens materiais? Meu carro, meu dinheiro, minha casa, minha moto. Pessoas apegadas àquilo que vai ficar. Caixão não tem gaveta. Então os santos, eles foram durante a vida se desapegando destas coisas. Usavam, mas estavam apegados em Deus. Deus é o Senhor do meu coração, dizem eles para sempre. A minha porção é Deus para sempre. Então a riqueza do santo não é a sua mansão, o seu carro, o seu relógio importado, o seu cartão de crédito recheado, a sua posição social, a sua saúde.
a sua beleza física. Não, 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 não. Os santos, eles se agarram em Deus, eles se apegam em Deus, porque eles são de Deus. O são na vida e se entregam com tranquilidade na hora da morte. Os santos dizem que quem tem Deus possui o bem melhor e permanente. Deus é o bem melhor e permanente. Por que bem melhor? Nada é melhor do que Deus. Nada é melhor do que Deus. Ninguém é melhor do que Deus. E por que permanente? Porque só Deus não passa. Tudo passa. Tudo na vida passa. Deus não passa. O bem melhor e permanente. Os santos não se afligem por deixarem as honras, porque deste mundo as desprezam e tiveram na conta do que efetivamente são fumo e vaidade. Muitas pessoas têm medo da morte porque eles estão apegados às honras, a títulos, à posição social, à riqueza. Os santos não. Os santos olham para as honras do mundo e falam: olha, isso aí é palha, isso aí é palha, isso aí é vaidade, não chega a lugar nenhum. Só estimaram a honra de amarem a Deus e de serem por Ele amados. Aqui está o coração daquilo que precisamos buscar, daquilo que precisamos ser. Este caminho deve ser o meu caminho, o seu caminho. Amar a Deus e sentir-se amado por Ele. Então aqui é um caminho em que eu sou convidado a trilhar nesta quaresma e durante toda a minha vida. Eu quero amar a Deus, claro, mas eu quero me sentir amado por Ele. Os santos colocaram aí a felicidade. Os santos colocaram aí a esperança. Por isso suportaram os maiores tormentos, tristezas e dificuldades, porque eles queriam uma coisa só: eles queriam amar a Deus, eles queriam sentir o amor de Deus. Aqui duas perguntas: nós amamos a Deus verdadeiramente? Nós sentimos o amor de Deus por nós? Nós já tomamos consciência de que Deus nos ama? Os santos não se afligem por deixarem os parentes. Qual é o nosso medo da morte quando temos? Deixar as pessoas que amamos. E olha que interessante. Os santos não se afligem por deixarem os parentes, porque só os amaram em Deus. Morrendo, recomendam-nos ao Pai Celeste, que os ama mais do que eles o podiam, e como esperam salvar-se, pensam que o melhor lhes poderão valer na pátria celestial do que ficando na terra. Então, uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa que está no caminho de santidade, ela não tem medo de falecer e deixar os entes queridos, porque ela sabe que lá do céu ela poderá fazer muito mais do que aqui da terra. A intercessão, o amor que não se acaba, fé, esperança, caridade. Maior é a caridade, porque começa aqui, mas continua no céu. Ou seja, veja como que os santos nos ensinam a nos desapegarmos deste mundo e a buscarmos o amor de Deus, amar a Deus, nos sentir amados por Deus. Deus meus et omnia, ou seja, meu Deus e meu tudo. Escreva aí no comentário agora: meu Deus e meu tudo. Este é o PCE de hoje, ponto concreto de esforço. Sempre que você lembrar, diga: meu Deus, meu tudo. Escreva esta frase num papelzinho, coloque na sua carteira
ou em alguma folha na sua casa, onde você veja, para que você possa dizer sempre: meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. E essa frase é que os santos falam na hora da morte, quando eles estão dando o último suspiro, eles estão vendo que eles estão indo para Deus, eles dizem: meu Deus e meu tudo, e se entregam. Aí você entende que o justo está na mão de Deus e os tormentos da morte não atingem. Entende agora? Entende como nós devemos nos preparar para a nossa morte? Quem morre no amor de Deus não se inquieta com as dores que acompanham a morte. Ah, mas eu tenho medo, padre. Será que eu vou morrer doente? Eu vou morrer sofrendo? Eu vou morrer entubado? Olha, isso aí não é para a gente ficar pensando nessas coisas. Para você entender que quem morre no amor de Deus, ele não se inquieta com as dores que acompanham a morte. Porque o coração do santo está em Deus. E Deus, ele trabalha sempre em nós, a nosso favor. Precisamos encontrar consolação, unindo o sacrifício da nossa morte ao sacrifício que Jesus Cristo ofereceu um dia por nós na cruz ao Pai. Aqui está. O santo vive assim. Ele une a sua morte, a morte de Cristo, por ele, por amor ao Pai. São Francisco, ele compreende tanto isso, que ele vai dizer até irmã morte, não é? Profundo, né, gente? Como Deus vai formando aí o nosso coração. O santo morre feliz. O santo não morre com medo. Quem morre com medo é o pecador. Quem morre com medo é o ímpio. Quem morre com medo é aquele que teve uma vida longe de Deus. Esse tem que morrer com medo mesmo. Mas aquele que procurou amar a Deus, se sentir amado por Ele, ele morre feliz. Porque a nossa morte é o momento do encontro. O encontro com Jesus, o grande amor da nossa vida. Eu não morro para morrer, eu morro para viver. Eu não morro para me perder, eu morro para me encontrar com Deus da vida. Abraçar Jesus. Abraçar Nossa Senhora. Que emoção, hein, gente? Que beleza que será esse dia. Por isso, vale a pena cuidar da nossa salvação. Vale a pena preparar o céu. Os santos dizem no momento da morte: em paz dormirei, nele repousarei. Em paz dormirei, nele repousarei. Em paz dormirei, nele repousarei. Quem sabe que não é uma boa frase para a nossa oração da noite? O repouso da noite, o nosso descanso, o sono restaurador e um dia o sono da morte. Preste atenção o que os santos dizem. Ó, que felicidade morrer entregando-se e repousando nos braços de Jesus Cristo, que nos amou até a morte e quis sofrer uma morte tão dolorosa, a fim de nos obter uma morte doce e cheia de consolação. Meu irmão, quais seriam os teus sentimentos se tivesses de morrer neste instante? Olha o que nos pergunta Santo Afonso de Ligório. Jesus, ele morreu sofrendo para que eu e você tivéssemos uma morte doce, cheia de consolações. A pessoa que confia em Deus, ela recebe uma grande consolação no leito de morte. E a pergunta é: quais seriam
os nossos sentimentos se nós tivéssemos que morrer agora? Aos olhos de Deus, nós morreríamos como justos ou como ímpios? Como pessoas que procuraram uma vida de santidade ou que se agarraram ao pecado, se agarraram aos bens terrenos? Para quem sabe o dia que vai morrer, esta pessoa terá tempo de se converter. Uma semana antes, ela reza, faz uma boa confissão, vá à missa, se arrependa de todo o coração. Mas a pergunta é: que dia nós morreremos? Então nós não temos essa semana anterior. Então nós precisamos estar preparados todos os dias. Claro que não é para você levar uma vida melancólica, triste, com o pé na cova, não é isso não. Mas todos os dias deveríamos perguntar: se eu morresse no dia de hoje, eu morreria como um santo? Eu morreria como alguém que buscou o céu? Eu morreria como alguém que amou a Deus sobre tudo e sobre todos? E se sentiu profundamente amado por Ele? É só isso que vale, viu? No fim da vida, é só isso que vale. No fim da nossa existência, não interessa se você andou descalço ou de sapato italiano, se você andou a pé ou de limusine, se você comeu arroz e feijão ou um banquete todos os dias, se você foi pobre ou rico, se você estudou em escola pública ou particular, se você nunca saiu da sua cidade, ou se você conhece o mundo, nada disso vai importar ali. O que vai importar ali é se amamos a Deus. É se colocamos o Senhor acima de tudo e de todos. É se não nos apegamos às coisas da terra, porque são passageiras, porque Deus, Ele é o bem melhor e permanente. Lembra? Falei há pouco. Bem melhor e permanente. E terminamos a reflexão com duas perguntas no dia que estivermos frente a frente com Jesus. As duas perguntas são: primeira, que vos direi? Segunda, que me direis? Então, o que eu direi a Jesus e o que Jesus me dirá? Você já pensou nisso? Olhando a sua vida, o modo como você vive, buscando uma vida de santidade, ou talvez não, o que você diria a Jesus e o que Jesus diria a você? Eu quero partilhar com você uma carta muito linda de Santo Afonso, onde ele está perante Jesus e ele vai falar com Jesus. Então convido você, se possível, feche os seus olhos. Por que eu falo se possível? Tem gente que assiste este vídeo trabalhando, liga lá o YouTube, fica escutando. Há pessoas que põem no celular, está dirigindo, está me ouvindo. Então, claro que não. Se você parou para me ouvir, para me assistir, feche os seus olhos e escute o que Santo Afonso diria a Jesus. Muito do que ele disse, eu gostaria também de dizer, e com certeza você também. Meu caro Redentor, sois vós aquele que morreu por mim? Houve um tempo em que vos ofendi, fui ingrato para convosco e não merecia perdão. Mas, ajudado pela vossa graça, entrei em mim mesmo e no resto da vida chorei os meus pecados. E vós me haveis perdoado. Perdoai-me agora novamente, que estou a vossos pés, e dai-me a absolvição geral das minhas faltas. Não merecia mais amar-vos,
tendo desprezado o vosso amor, mas pela vossa misericórdia me tendes atraído o coração, o qual, se vos não amou segundo o vosso mérito, amou-vos pelo menos sobre todas as coisas, deixando tudo para vos agradar. Que me dizeis agora? Verdade é que gozar o paraíso e possuir-vos no vosso reino é uma felicidade grande demais para mim. Não tenho, porém, coragem de viver longe de vós. Mormente agora que me deixastes ver o vosso amável e belo rosto. Peço-vos, pois, o paraíso, não para ter mais gozo, mas para melhor vos amar. Peço-vos o paraíso, não para ter mais gozo, mas para melhor vos amar. Mandai-me para o purgatório todo o tempo que vos aprouver. Manchado como ainda estou, não quero entrar nesta pátria de pureza e ver-me entre estas almas puras. Mandai-me ao purgatório, mas não me expulseis para sempre da vossa presença. Basta-me que no dia que vos aprouver, me chameis ao paraíso para nele cantar eternamente as vossas misericórdias. Por ora, ó meu amado juiz, levantai a mão, abençoai-me e dizei-me que sou vosso, e que vós sois e sereis sempre meu. Eu sempre vos amarei, e vós sempre também me amareis. Agora vou para longe de vós, vou para o fogo, mas vou contente, porque vou para vos amar, meu Redentor, meu Deus, meu tudo. Vou contente sim, mas sabei que enquanto estiver longe de vós, a minha maior pena será esse apartamento. Vou, Senhor, contar os instantes que decorrerão até que me chameis. Tende piedade de uma alma que vos ama com todas as suas forças e deseja ver-vos para melhor vos amar. É assim, Jesus meu, que espero então falar-vos. Peço-vos, entretanto, que me deis a graça de viver de modo que possa dizer-vos então o que agora pensei. Dai-me a santa perseverança, dai-me o vosso amor, fazei-o pelo amor de Maria Santíssima, meu Deus e meu tudo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha, meus irmãos. Segurei aqui para não chorar, para conseguir ler para você este pensamento de Santo Afonso, olhando para Jesus. Muito do que ele disse é o que nós queríamos dizer, né? Então você tem hoje toda essa terça-feira para ruminar, para pensar nesta nossa meditação da manhã. E não se esqueça do nosso PCE de hoje, ponto concreto de esforço, escrever no papel, numa folha, meu Deus e meu tudo, e repetir várias vezes por dia. E pensar, se a nossa morte fosse hoje, nós morreríamos como um justo? Os tormentos não nos atingiriam porque Deus é o nosso bem maior e permanente? Deixe o seu joinha, o seu like, isso ajuda muito o YouTube a enviar esse vídeo para outras pessoas.
Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Toque no sininho, ative as notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu comentário, eu quero ler o que a meditação de hoje falou ao seu coração. Onde que Deus nos... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos começando mais um encontro SOS Casamento. Eu acredito piamente que o casamento não é o final de uma caminhada, é o início de uma longa jornada. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso do seu casamento e muito menos da sua família. É por isso que eu estou aqui, para ajudar você a ter um casamento em alta performance, com uma base sólida da espiritualidade conjugal. O tema de hoje gira em torno do diálogo, em torno da comunicação. 10 coisas que você não deve dizer ao seu cônjuge durante uma discussão. Muitos casais terminam um relacionamento que tinha tudo para crescer e dar certo, porque na hora de uma discussão, no momento de raiva, durante uma briga que é normal, a pessoa fala o que ela realmente não acredita. É simplesmente no calor da emoção. E uma palavra dita é igual uma pedra jogada ou uma flecha arremessada. Nenhum dos três voltam mais. Então é preciso pensar o diálogo conjugal, principalmente no momento da discussão. Então anote as 10 coisas que você não deve dizer ao seu cônjuge durante uma discussão. Que alegria estar com você mais um encontro que tem feito a diferença na vida de centenas de casais. E hoje eu começo com Colossenses 4, verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olhe o que a palavra de Deus está dizendo hoje a você que já é casado, a você que convive com o cônjuge várias horas por dia. E aqui não é questão apenas de quantidade, é questão de qualidade. E se a comunicação conjugal não fosse algo de suma importância, não estaria de forma tão clara na Bíblia esta questão de como eu devo responder ao outro. Repito, Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Aqui o sempre agradável é também durante a discussão, é também durante a briga. Seja sempre agradável, temperada com sal. O equilíbrio, né? O sal é questão do equilíbrio, nem de mais e nem de menos. Para que saibais como vos convém responder a cada um. É claro que não existe o manual com o nome Como Brigar Corretamente. Então nós vamos ler o manual, aí depois o casal pode brigar à vontade. Não tem este manual, mas existem algumas dicas que ajudam, atenção nisso, algumas dicas que ajudam o casal a sair de uma discussão melhor do que entraram. Este é o segredo de uma boa comunicação. A maioria de casais, ele sai de uma briga, de uma discussão, muito piores do que entraram. E quando você tem uma palavra agradável, uma palavra temperada com sal, mesmo com a discussão, vocês vão sair
mais unidos, porque a discussão não é para vencer o outro, é para resolver o problema. Qual é uma comunicação saudável de um casal? Para resolver a questão. Quando é uma comunicação negativa, quando eu quero provar que o outro está errado para que eu esteja certo. Então, hoje, neste nosso encontro, eu não vou falar a respeito de quem está certo e quem está errado. Esta não é a questão principal. O que nós queremos refletir são aquelas coisas que nós não devemos falar para que a discussão não termine pior do que começou. Se eu fosse você, eu anotaria estas 10 coisas e repetiria quantas vezes forem necessárias para que você assimile isso. E durante a discussão, lembre-se disso e não diga estas 10 coisas. Quais são as 10? Vamos lá. Primeira, eu quero o divórcio. Nunca diga isso. Durante uma discussão, muitas pessoas, para parar com a briga, elas ameaçam abandonar o outro. Ah, eu quero o divórcio. Eu vou pedir o divórcio. Isso cria um clima de insegurança no relacionamento. Então, jamais, durante uma discussão, ameace que você vai abandonar a pessoa. A discussão não é para você largar a pessoa, é para você resolver a questão. É diferente. Segundo, eu não estou nervoso. Eu não estou nervosa. E a pessoa diz isso aos gritos, batendo porta, jogando cadeira no chão, dando um murro na mesa. Eu não estou nervoso, eu não estou... Nunca negue sentimento. Quando você nega, você fortalece. Quando você aceita, você enfraquece. Então, se você está nervoso, diga, neste momento, eu estou nervoso. Vamos esperar um pouco, deixa eu acalmar um pouco, aí nós conversamos. Nunca negue o que você está sentindo. Negar as suas emoções não ajuda em nada. Então, o que você está sentindo, expresse de maneira respeitosa, de maneira agradável, temperada com sal, mas expresse. E se você nota que aquele momento não é o momento ideal de conversar, diga para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido. Me dá uma meia hora. Deixa eu esfriar a cabeça, deixa eu tomar um banho, deixa eu dormir primeiro, não é? Porque a discussão, essa conversa mais acalorada, é para resolver o problema e não para destruir ou piorar a pessoa. Terceiro, você é exatamente igual ao seu pai. Você é exatamente igual à sua mãe. Meu filho, não vai atraindo mais pessoas para a briga, não. Vocês dois já estão discutindo. Aí puxa a tia, puxa a prima. Tem até um caso, né? De um casal à noite. Os dois estavam deitados na cama, uma zona rural, o lampião aceso. Aí o marido disse assim: eu vejo o modo que você me trata. A minha ex-namorada, quando eu era bem jovem, era bem mais carinhosa que você. E a mulher disse: devia ter casado com ela. Pois você falando disso, eu lembrei do meu ex-namorado. Quando eu era estudante, mais carinhoso, mais simpático, era mais gentil. Aí o marido nervoso: você devia ter casado com ele. É o que a minha mãe me disse. Minha mãe me disse que você não era partido para mim. E o marido disse, igualmente o meu pai. O meu pai me disse também que você, no meio dessa discussão, meu filho, a cama quebrou. O colchão caiu, voa a mulher para um lado, voa a mulher para o outro. Nisso os filhos acordam assustados, entram no quarto. Que é isso, meu pai? Que aconteceu? Que aconteceu? Que a cama quebrou. E o menino: aí, pai, quem quebrou essa cama? A mãe respondeu: não sei, tinha tanta gente, tinha seu pai, tinha eu, tinha o pai dele, tinha minha mãe, tinha o meu ex-namorado. Juntou tanta gente em cima da cama que até quebraram o estrado, entendeu? Então jamais fique puxando outras pessoas para a discussão de vocês. Resolvam vocês dois sem colocar familiar,
Não é? Isto humilha a pessoa. Geralmente, quando alguém diz assim, na hora da briga, você é igualzinho à sua mãe, não é elogio. Você está mostrando que a mãe dela tem defeitos e que ela puxou o defeito. Ela já sabe disso. Você é igualzinho ao seu pai. Então, nunca diga no negativo. Mas quando que eu posso usar essa frase? Muito simples. O dia que ela fizer aquela macarronada, que o seu marido trabalhar com honestidade, você, nossa, você é igualzinho à sua mãe, hein? Ela vai ficar toda feliz, porque você está exaltando a qualidade e não o defeito. Então, cuidado com esta frase de, na hora da discussão, humilhar o pai dele, a mãe dele ou os pais dela. Isso não resolve o problema. E quanto mais família entra na briga, mais pesada a cama fica. 4. Cuidado para você não ficar colocando adjetivos negativos no outro durante a discussão. Você é egoísta. Você é ingrata. Você é bruto. Você é tola. Essas palavras, você está restringindo aquilo que o seu marido e que a sua mulher é. Claro, ele pode ser isso, mas ele é muito mais que isso. Algo que eu aprendi num dos cursos que eu fiz de terapia conjugal é que o marido e a mulher não é uma lata, não é um vidro. Você coloca rótulo no supermercado, é em vidro, em lata. Aí você põe numa lata, massa tomate. O que tem dentro da lata? Exatamente, massa tomate. Não tem mais nada ali. Refrigerante. O que tem dentro da garrafa? Refrigerante. Quando você põe o rótulo no seu marido ou na sua mulher, chato, egoísta, parece que dentro dele só tem isso. E não é a verdade. Nós somos um universo. Então, cuidado com os adjetivos negativos na hora da discussão. 5. Viu? Você gritou? As crianças estão chorando. Vem na mamãe. Você viu como que o seu pai me trata? Vem cá. Vem cá no papai. Olha a sua mãe gritando aí, a culpa é dela. Nunca coloque os seus filhos no meio de uma discussão. Nunca traga as crianças para tomar partido entre o papai ou a mamãe. Porque durante uma discussão conjugal, quem está discutindo não é o pai e a mãe, é o marido com a esposa. Deixe os filhos fora disso. Nunca use os seus filhos para diminuir ou tirar vantagem sobre o outro. Muitos casais, infelizmente, fazem isso. Aí fica as crianças chorando, as crianças já emocionalmente destruídas, porque elas não sabem, eles vão para o lado de quem? Os filhos amam o papai, amam a mamãe. Então não coloque os seus filhos no meio desta discussão. 6, cuidado para usar o sempre e o nunca. Você sempre chega atrasado. Você nunca faz nada certo. Você sempre faz o que me contraria. Você nunca faz o que eu peço. Cuidado com o sempre e nunca. Isso também machuca a pessoa. Você está mostrando que ela não é quem você pensou que ela fosse, não é? E se você se casou com essa pessoa, ela é bem mais do que isso. Então, durante a discussão, cuidado com o sempre e com o nunca. Mostra falta de empatia, falta de esperança, não é? Então, isso não é bom ficar dizendo. 7, isso tudo é culpa sua. Muitos casais usam essa frase na hora da discussão. Isso tudo é culpa sua. Mesmo que seja culpa do outro, você não vai julgar isso na cara dele. Como que funciona? Você vai reconhecer a sua parcela de culpa e ao invés de você dizer assim, tudo é culpa sua, você pergunta, o que eu posso fazer para que eu seja uma pessoa melhor? Porque nós não somos bobos e muito menos o seu cônjuge. Tanto o marido como a mulher sabem muito bem a parcela de culpa de cada um e mesmo que a culpa for toda do outro. Quando você puxa a culpa para você, você leva o outro à reflexão. Quando você joga na cara que a culpa é dele,
você leva o outro à agressão verbal. Então o que isso resolve? Nada. Então nunca culpe o outro. Puxe para você a sua parcela de responsabilidade e tende você ser uma pessoa melhor. Ninguém muda ninguém. Quando você se torna melhor, você melhora quem está ao seu lado, principalmente esta pessoa que dorme ao seu lado todas as noites. Oitavo, você não gosta de mim. Olha, filho, na hora de uma briga, você não vai querer dar uma de mãe de Ná lendo o sentimento do outro. A briga já está posta. Aí você está tentando ler o que está no coração do outro. Nunca diga o que você acha que ele está pensando. Ah, você não gosta de mim. Ah, você não me compreende. Ah, você é... Não resolve. Você tem que levar a pessoa a assumir-se e não ser vítima. A pessoa se assume quando você tira o complexo de vitimização. Ah, coitadinho de mim. Olha o que você fez comigo de novo. Eu sou uma pobre coitada. Ah, eu sou um pobre diabo. Ah, ninguém gosta de mim. Ninguém aguenta uma pessoa dessa. Então, nunca leia o que o outro está pensando ou sentindo, deixe ele verbalizar e não se ponha num papel de vítima, né? Ah, você sempre me agride. Você faz isso comigo. Isso não resolve, né? Isso não vai resolver, vai afastar o outro de você. Nono, não compare o seu marido e a sua mulher com outros casais. Bem, por que você não é igual o marido da Sônia? Ah, por que você não fala comigo igual a esposa do Gustavo? Cuidado. Quando você compara o seu marido com outro homem, quando você compara a sua esposa com outra mulher, isso não irá resolver o problema. Vocês vão começar a brigar ainda mais. Ah, então casa com ele, fica com ela. Então não compare o seu marido ou a sua mulher com outras pessoas. Tente puxar do coração dele, dela, o melhor que ele tem, para que a pessoa se sinta amada, apesar daquele momento de discussão. E por último, 10, nunca diga essa frase. Minha mãe me alertou que você faria isso. Ou seja, você está colocando a sua mãe contra ele, contra ela. Aí vem um corredor de mentiras, né? Porque quando você diz assim, bem que a minha mãe falou para eu não casar com você. Então esses anos todos que você está com esta pessoa, indo na casa da sua mãe, da sogra, então tudo que ela fez é mentira, porque lá atrás ela disse para não casar, você entende que uma frase pequena destrói muita coisa? Aí chega Natal, ele não quer ir na sua casa. Chega a virada de ano, ela não quer estar com a sua família. Aí fica a família toda dividida por causa de uma frase besta, dita na hora errada, do jeito errado, e não é o que você acredita realmente. Olha, eu estou partilhando e terminei as 10 coisas que você nunca deve dizer durante uma discussão. Aqui eu anotei 10, eu poderia trabalhar 20, 30, 40, porque a hora que as pessoas mais falam besteira é na hora que elas estão com raiva. Então, o meu conselho é, para ajudar você a ter um casamento de alta performance, numa sólida base de espiritualidade. Meu conselho é, com raiva, chateado e frustrado, não diga nada e não faça nada. Espera passar, espera acalmar, vai tomar um banho, vai dormir, diga para a pessoa, amanhã nós conversamos, depois nós vamos resolver isso. Eu agora não tenho condições para resolver esse problema. E a outra parte, sendo o marido ou a mulher, você tem que compreender esse momento e dar espaço para o seu cônjuge. Eu já atendi maridos reclamando da mulher que o marido ouviu uma pregação minha e tentou aplicar com a esposa dele. Ele ficou extremamente frustrado
ele está jogando bola com os colegas, as esposas vão, é uma cidade aqui perto, e durante o treino ele viu a esposa dele conversando muito tempo com um colega de escola dela, que na época da escola gostava dela. Chegou em casa, o marido falou, olha, aquilo que você fez me contrariou. Aí a mulher, mas você quer falar o quê? Não, hoje não. Não quero falar porque eu vou te magoar, eu não estou bem, deixa eu dormir, amanhã a gente conversa, eu vou te mostrar o meu ponto de vista. O que a mulher devia ter feito? Vaza, minha filha, vaza! Vai para a cozinha preparar um chá, fazer jantar, lavar roupa, vai deitar mais cedo. O que a mulher fez? Ficou no ouvido dele. Vamos conversar agora. O que você quer? O que você viu? A mulher não cala a boca. Aí o marido perdeu a paciência e saiu com ela na cabeça. Minha pergunta é, o casal ficou melhor ou pior depois deste evento? Muito pior. E ele me disse, porque eu atendi, padre, se ela espera eu dormir, no outro dia, talvez nem precisava conversar. Eu pensei o tanto que ela é boa, o tanto que a gente dá certo, aquilo lá uma insegurança minha. O problema não era ela, era a minha insegurança, mas ela ficou falando na minha cabeça, insistindo, terminou que nós brigamos. E nem brigamos por causa do cara. Aí abriu o baú e foi tirando tudo, aquela confusão do casal. Você entende? Tanto a mulher como o marido tem que ter sabedoria, tanto para falar quanto para calar. Num casamento, você que é casado e que já deu certo no casamento, e eu falo agora, muitas mulheres que carregam o casamento pela fidelidade, o silêncio vale mais que a palavra. Quantas vezes você silenciou para não brigar com seu marido? Estou me dirigindo às mulheres, porque eu atento muitas esposas que falam, padre, se eu falar tudo que eu devia falar, a gente briga todo dia. Então eu fico mais quieta. Eu não falo muita coisa, e aquilo passa, a gente toca a vida. Então a gente tem que ter essa sabedoria, né, gente? Qual é a hora de falar? Qual é a hora de calar? Porque o problema se agrava quando não se faz o que se deve realizar. Uma palavra que era necessária, se ela vem acompanhada de silêncio, o problema se agrava. Um momento onde o silêncio valeria mais do que ouro, uma palavra maldita, ela também atrapalha. Então você que é marido, você que é esposa, peça a Deus esta sabedoria. Reze toda manhã, Senhor, coloca nos meus lábios e no meu coração o discernimento, para que eu saiba a hora de falar e a hora de calar. Dai-me inteligência para que eu tenha certeza que o meu silêncio vale mais que a minha palavra. E se eu tiver que falar, que a minha palavra possa ser mais valiosa que o meu silêncio. Ok? Se você deseja, volte o vídeo e anote estas 10 coisas que você não deve falar no momento de uma discussão. E eu quero encerrar lendo a sua mente agora. Estou olhando para você. Estou lendo a sua mente. Eu tenho certeza que tem gente que está comigo agora, que está dizendo assim, agora danou-se, padre. Se eu não falar nada disso que o senhor falou, eu vou falar o quê? Não tem nem o que falar numa discussão. Então você está entendendo que a gente fala muita coisa inútil? É por isso que a sua discussão com o seu marido não tem resolvido o problema. Tem criado arestas. Aí você entra numa discussão para resolver o problema A. Acaba a discussão, você está com o problema A, B, C, D. Por isso tem muitos casais que não conversam mais, porque eles sempre saem piores do que entraram. Coloque em prática. Eu tenho certeza que esses 10 princípios da comunicação, de terapia conjugal, irá ajudar e muito o seu casamento a ter uma alta performance, isso baseado sempre na espiritualidade conjugal. Porque casal que reza unido permanece unido e feliz.
Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário, favorite, o seu joinha ajuda o nosso canal, compartilhe este vídeo. Esta é a série SOS Casamento, fazendo a diferença na vida de milhares de casais. Um forte abraço.